Bom dia, turma! Um grande beijo, um grande abraço, tá, para todos. Continue se cuidando, tá? Realizando as atividades, assistindo as videoaulas, tá legal? Bom, então vamos lá. Nossa aula de hoje será de geografia, tá? Iremos utilizar o livro de geografia, ok? Então eu coloquei aqui no quadro, ó, páginas 207 até a página 212. Tá? O que nós iremos fazer? Nós iremos dar continuação, tá? Ao assunto da região norte, tá? Lá atrás, né, em páginas anteriores, nós falamos da população, da extensão, né, de terras, falamos de rios, de diversas coisas da região norte, sendo que não finalizamos. E aí vamos finalizar hoje, tá legal? Então, abrindo aí o livro de vocês aí, ó, na página 207, tá? Hoje nós iremos falar das atividades econômicas da região norte. Porque, assim, as atividades econômicas são elas que engrandecem, né? São elas que fazem com que aquele local se desenvolva, né? Que melhore a vida, né, de muitas pessoas, melhora a vida da população, certo? Bom, e aí nós iremos falar da agricultura, tá? Da pecuária. Página seguinte, na 208, temos o extrativismo, indústria e comércio, transporte e turismo. E aí a gente finaliza, né, a região norte, tá legal? Então, primeira coisa aí, agricultura. Então, a agricultura, quando a gente para pensar na agricultura, no que a gente vem, no que lembra, né? É o plantio, é a vegetação daquele local, certo? Seja o plantio, seja o cultivo, né? O cuidado, né? Então, quando se fala de agricultura, fala-se de plantio aí. Então, vamos lá, vamos ver o que diz aqui. Muitos habitantes da região norte praticam a agricultura de subsistência em pequenas propriedades, onde produzem mandioca, arroz, feijão, milho e etc. Então, quando esse trechinho aqui fala de agricultura de subsistência, o que seria isso? Ou seja, o agricultor, ele planta o quê? Para se alimentar, para comer, né? Então, assim, ele planta lá no terreninho dele e para poder o quê? Para poder se sustentar, tá legal? Então, essa é a de subsistência. E aí tem uma agricultura maior, que é a agricultura comercial. Vem crescendo nas últimas décadas, especializada principalmente em monocultura de soja, cacau, café, malva, juta e guaraná. É importante destacar que esse tipo de agricultura, assim como a pecuária, tem causado devastação de extensas áreas da floresta amazônica. Então, olha só, como foi colocado no parágrafo aqui acima, né, a agricultura de subsistência é aquela agricultura menor, né, do qual o agricultor planta para poder se manter, para poder se alimentar. Mas, além dessa, tem aquela agricultura o quê? Comercial, que é uma mais extensa, maior, né, em que se planta para poder se o quê? Comercializar. Tá? E aí ele fala também o que? Da devastação, porque quando a agricultura comercial ela aumenta, né? Ela prospera, ela mexe com o quê? Com a degradação das terras, né? Porque assim, precisa se fazer retiradas de árvores, né? Para poder o quê? Para poder entrar com essa agricultura comercial que demanda aí um espaço maior, tá? E aí começa a ficar complicado, né? Porque além de se retirar a vegetação, quem perde com isso também são os animais, né? Porque você está tirando o habitat ali de muitos dos animais. E aí tem uma imagem aí ao lado, área da floresta amazônica, né? Desmatada para dar lugar ao quê? À agricultura. É uma imagem de 2016, tá? Então assim, só para relembrar aí, não esqueçam de estar observando as imagens, de estar fazendo a leitura dessas imagens, porque é muito importante. Bom, e aí abaixo da agricultura eu tenho o quê? Eu tenho a pecuária. Diferente da agricultura aí, né? A pecuária, ela é responsável pelo quê? Pela criação de animais, né? Aí já vem a área de pastos, a gente já está falando já de um outro tipo de coisa aí. Bom, a principal criação da região norte é a de gado bovino para a corte, né? Aquele gado que a gente utiliza para consumo nosso, né? Mas também existe uma importante criação, que é a criação de búfalos. A criação de gado é realizada na maior parte do modo extensivo, em grandes propriedades rurais.
As grandes criações de búfalos estão concentradas na ilha de Marajó, no Pará. Além de fornecer carne e leite, esses animais são utilizados como meio de transporte. Então, o búfalo ele é um pouquinho assim diferenciado aí do gado, né? Porque ele tem, o chifre dele ele tem uma viradinha aí maior, né? Nos chifrinhos aí. Então, assim, então a pecuária, né? Ela é responsável pela criação de quê? De animais. E aí, além dos gados de corte, né? Nós temos também os búfalos, né? Que nos fornecem aí além da carne também, o leite, tá? Bom, na página 208, nós temos outro assunto que é o extrativismo, tá? Que é também uma atividade econômica super importante dessa região norte, tá? A agricultura e a pecuária são importantes? Sim, mas o extrativismo também é super importante. E aí mexe assim com um pouquinho de cada coisa, né? Mexe com animais, mexe com vegetais, além dos minerais. Bom, uma das atividades econômicas mais importantes da região norte é o extrativismo. Isto é, a extração de produtos da natureza, ou seja, começa-se aqui o quê? A se extrair muitas coisas, né, da própria natureza. Então vamos lá, o extrativismo no caso vegetal. São explorados os recursos vegetais que a floresta oferece, como o látex, né, que é a borracha, a castanha do Pará, madeiras e açaí. Além disso aqui ainda tem outros itens também da vegetação, né? Eles se utilizam do extrativismo vegetal. Quanto ao extrativismo animal, a caça e a pesca são bastante praticados na região. Infelizmente, a falta de controle na prática dessas atividades vem provocando o desaparecimento de diversas espécies na fauna local. Então, assim, quando ocorre, né, uma coisa assim, sem freio, sem fiscalização, desesperadamente, ocorre o quê? Ocorre essa falta da fauna, né? Os animais, eles começam o quê? Eles começam o quê? Começam a desaparecer determinadas espécies, né? E por isso que vem a questão por isso que vem a questão da falta, né, de animais. Por quê? Porque ocorre isso aí, né? Existe uma procura, né, uma falta de controle desesperada, e aí isso começa a mexer com o meio ambiente, tá? E o extrativismo mineral tem grande importância para a região norte, que abriga algumas das maiores reservas minerais do mundo, como a Serra dos Carajás, no Pará. Alguns dos produtos extraídos são bauxita, manganês, ouro e petróleo. Observe o mapa abaixo, onde ocorrem algumas das principais atividades extrativistas na região norte. Então, assim, tem que ter controle, né, pessoal? Tudo isso aqui, tanto o extrativismo vegetal, tanto o extrativismo animal e o mineral, precisa-se ocorrer fiscalizações, precisa-se ocorrer controles para que não acabe, para que nunca nos falte esses extrativismos, tá? Bom, e aí aqui abaixo existe, vocês vão estar acompanhando no livro de vocês, né, um mapa, tá? Somente da parte da região norte, tá? E aí eu tenho lá o título, região norte, extrativismo. Abaixo eu tenho o quê? Eu tenho a legenda, tá? E aí na legenda eu tenho o quê? Eu tenho algumas figurinhas, né? Vamos dizer assim, temos umas figurinhas indicando onde ocorre o quê? O extrativismo da borracha, da castanha do Pará, a madeira, o petróleo, né? Onde ocorre cada tipo de extrativismo aí, tá? Então, assim, tem região aí que nem ocorre nada, mas tem região que já ocorre em diversos tipos de extrativismo aí. Então, assim, observem bem esse mapa aí para vocês poderem estar entendendo essas figurinhas aí que o mapa mostra para vocês, tá? Na página 209, já se fala da indústria e do comércio, tá? Bom, Manaus e Belém são os dois maiores centros industriais do norte. Então, assim, na região norte eu tenho diversos estados aí, sendo que Manaus e Belém, né, são um dos maiores centros industriais aí dessa região, tá? Onde se tem o quê? Uma localização de indústria bem grande aí.
Por volta da década de 1960, o governo federal estabeleceu na Amazônia a implantação da Zona Franca de Manaus, um grande polo industrial, comercial e agropecuário, para extrair empresas, para atrair empresas, o governo oferece incentivos como a isenção de impostos. Então tem um íconezinho aqui explicando o que seriam impostos. Valor que as pessoas ou empresas pagam ao governo ao realizar determinadas transações ou atividades. Então, assim, até nós mesmos, né, pagamos diversos impostos pela nossa casa, né? O imposto, pagamos, todo ano chega um carnezinho para se fazer o quê? O pagamento desses impostos, né? Então, não é diferente também nas empresas e também nas indústrias. Eles também possuem, né, eles precisam pagar um determinado valor, né, por aquele espaço, por aquela empresa que eles possuem. Sendo que, para atrair, né, para melhorar essa comercialização, esse agronegócio aqui, o governo propôs o quê? A isenção desses impostos. Para quê? Para que atraia, né, mais empresas. Porque não parece não, mas os impostos eles pesam muito no bolso da população, né? Para quem paga aí, tá? Atualmente, a produção da região concentra-se principalmente em aparelhos eletrônicos, produtos químicos e motocicleta. Parte dessas indústrias é multinacional, ou seja, são empresas estrangeiras que atuam no país. Elas trazem peças produzidas em outros países e montam os produtos finais nas indústrias daqui. Por isso que é multinacional, né? É um pouquinho lá de outros países e aí trazem aqui para o Brasil, tá? Para poder estar fazendo a montagem de determinados aparelhos aí. Não só aparelhos, né, mas produtos químicos também e motocicletas. Bom, em Belém destacam-se as indústrias alimentícias, têxteis, madeireiras e de bebidas. Bom, e aí eu tenho aqui no livro duas imagens. Uma da Zona Franca de Manaus, tá, que abriga aproximadamente 600 indústrias e gera cerca de 500 mil de empregos, diretos e indiretos. Bastante coisa, né? Bastante empregos aí. E abaixo eu tenho uma área aqui mostrando a cidade de Belém, tá? Essa imagem aqui de Belém é de 2018, ou seja, está bem povoado aí, né? Essa cidade aí. Bom, e aí, indo para a página 210, que é a parte de transportes e turismo. Transportes. Bom, é o que se utiliza aí, né, para poder estar se locomovendo, né? São as vias aí que você tem também para estar se locomovendo de um local para o outro, tá? Na região norte, as principais vias de transporte são os rios. Eles têm, em geral, longos trechos navegáveis, o que possibilita a população a deslocar-se pela região. Destacam-se os portos de Manaus e de Belém. O transporte rodoviário vem se desenvolvendo na região. As principais rodovias são Belém, Brasília, a Cuiabá e a Santarém, e a Cuiabá, Porto Velho, que ainda são insuficientes considerando a extensão da região, ou seja, ainda está curta, né? Ainda está pequena essas rodovias aí, né? Mas tomara que isso aí se estenda, né? Aumente, né? Porque, como diz aqui mesmo o livro, a extensão da região é considerável em relação ao que se tem de rodovias aí, tá? E as ferrovias? São poucas, destacando-se aquelas utilizadas para o transporte de minérios, como a estrada de ferro, Amapá, que transporta o manganês, e a estrada de ferro Carajás, para transportar o ferro, né? Então, tem uma linha de ferrovia aí bem extensa. E o transporte aéreo, né? Seriam os aviões, né? É muito utilizado em razão das grandes distâncias. Os principais aeroportos são os de Manaus e os de Belém. Bom, então, né, por ser uma região bem extensa também em terras, né, ela possui transportes rodoviários, possui ferrovias, possui transportes aéreos e também grandes vias aí de transporte pelos rios, né?
porque é uma região que possui, assim, longos trechos, né, para se navegar. Bom, saindo dos transportes, temos o turismo. Na região norte, há muitas atrações turísticas, principalmente naturais, como o Rio Amazonas e a Ilha de Marajó. A gente já até viu isso aí anteriormente, né, lá atrás. Outras atrações também são o Teatro Amazonas, que fica em Manaus, o Mercado Ver-o-Peso e o Museu Paranaense, Emílio Goeldi, ambos de Belém, e Alter do Chão, próximo a Santarém, no Pará, onde se encontram belas praias às margens do rio Tapajós, apelidadas de Caribe Amazônico. Então, assim, deve ser aquelas águas cristalinas, né, pessoal? Então, assim, são locais, né, como toda a região possui o turismo, né, ou seja, são locais importantes, não que os outros não sejam importantes, mas é que, sim, são locais, assim, que dão muito atrativos, né, para pessoas de outras regiões estarem visitando, estarem conhecendo, tá? Bom, e aqui também tem uma imagem aqui de um turista num Parque Nacional do Monte Roraima, localizado no limite entre Brasil e Venezuela aí. É muito visitado por pessoas interessadas em fazer trilhas, tá? É uma imagem aí do ano de 2017, tá? Então, assim, esses são os itens importantes, né, das atividades econômicas da região norte. Agricultura, pecuária, extrativismo, indústria e comércio, transporte e turismo. Ou seja, são as atividades no qual o quê? Gera-se emprego, né? Faz com que a economia do local melhore, né? Faz com que a população melhore até mesmo a sua vida, né? Porque se tem esse tipo de atividade econômica, tem-se o quê? Tem-se emprego, né? Então, assim, o emprego é uma coisa muito importante. O setor da economia é um setor muito importante em todas as cidades, estados, regiões, né? Para que o local se desenvolva, tá? Bom, e aí vocês têm um exercício para se fazer na página 211 e 212, tá? São essas duas páginas aí. Tia Aline hoje não vai passar exercício no caderno, tá? Numa outra aula eu vou passar outros exercícios para a gente poder estar puxando determinadas situações aqui do livro, tá? Mas enfim, então hoje ficamos por aqui, tá? Da página 207 até a página 212, onde temos o assunto, né, o texto, e temos também atividades para estar fixando aí de acordo com essas atividades econômicas da região norte, tá legal? Então, assim, leiam, não entendeu? Voltem lá na leitura, tá? Mas não deixem de fazer a leitura, tá? De texto, de imagens, que é para poder, assim, entender bastante, tá legal? Qualquer coisa, a Tia Aline também está no grupo para tirar as dúvidas do assunto, tá legal? Mas, ó, não façam com pressa, tá? Eu percebo aí que tem aluno que faz as coisas com muita rapidez. E não é assim, tem que fazer devagar, com calma, tranquilo, tá bom? Ó, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.